Nas mãos de Nossa Senhora a boca desse servo e todos os nossos ouvidos, que Ele fale como mestre, que nós possamos ouvir como grandes discípulos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Podemos sentar. Misericórdia infinita em ti está. Repete isso. Misericórdia infinita em ti está. Ache o seu lugar cantando isso. Misericórdia infinita em ti está. Mais uma vez. Misericórdia infinita em ti está. Bom dia a todos que estão aqui no nosso rincão. Bom dia a você que nos acompanha na sua casa, pela internet, pela rádio, pela TV. Nosso acampamento deste final de semana trata de um assunto muito importante: a tribulação, os nossos sofrimentos. E é importante para todos nós, porque não há quem não passe por tribulações, não há quem não passe por sofrimentos, não é? O sofrimento é como que o pão de cada dia. Mas nós, graças a Deus que temos a fé cristã, nós sabemos sofrer. Nós podemos dar um sentido ao sofrimento. É muito triste aquela pessoa que não tem fé, não tem Deus. Aí o sofrimento fica para ela uma coisa insuportável, porque fica sem sentido. Mas para nós não, graças a Deus, para nós não. Eu preparei esta pregação usando 3 livros. Claro, primeiro, a Santa Palavra de Deus, né? Sempre indispensável. Usei um livro que eu eu organizei, eu chamei de Na Escola dos Santos Doutores. Vocês sabem que a igreja já deu esse título a 33 grandes santos. É sempre o Papa que pode dar esse título, só o Papa. São 30 homens, na verdade agora são 35. São 31 homens e 4 mulheres, né? As 3 mulheres, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus. E a última que o Papa Bento XVI deu a ela o título de doutora, Santa Hildegarda de Bingen, na Alemanha. E 31 doutores. Então eu selecionei 2.000 pensamentos desses gigantes e escrevi um livro que eu chamei de Na Escola dos Santos Doutores. É um alimento sólido. É de lá que eu preparei esta nossa aula. Vou chamar de aula de agora. São duas páginas, né, que estão aqui. Não vai dar tempo de eu expor tudo, mas eu vou colocar isso aqui, inclusive, na internet, no meu site, amanhã, site Cleofas, que é um alimento muito sólido. Não dá tempo de expor tudo. E além desse livro, eu usei também esse outro maravilhoso, O Breviário da Confiança. É um livro que já foi escrito há mais ou menos 100 anos. Foi reeditado agora, Monsenhor Ascânio Brandão. É um dos livros melhores que eu já li na minha vida para quem enfrenta um sofrimento, a tribulação. É uma coisa espetacular. Ambos os livros tem aqui na Canção Nova, tem aí, você pode encontrar. Vamos então meditar um pouco sobre a tribulação. Os santos doutores separam aqui em 6 itens esse assunto. Quais são esses 6 itens? Primeiro, eles colocam o seguinte: o valor do sofrimento. O sofrimento tem valor. Cristo nos salvou pelo sofrimento. Depois, de onde vem o sofrimento? Do pecado. Se não houvesse o pecado original,
não haveria a lágrima, o sofrimento e nem a morte. Depois eles colocam outro motivo que nos faz sofrer agora mais ainda, por causa também do pecado original. A gente não aceitar a vontade de Deus, muitas vezes. A gente querer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Isso faz sofrer. Outro item que eles põem, que o sofrimento nos leva à santificação. Outro item, as tentações, né? Como enfrentá-las. Depois, o sofrimento, o que tem a ver com o reino de Deus. E por último, como é que a gente deve enfrentar o sofrimento, as tribulações. Eu tinha um professor, quando eu era menino, no colégio São Joaquim, era um padre, muito santo, padre Hugo Greco. E ele, quando preparava uma aula assim, que dava muito trabalho, ele dizia: eu não troco essas 2 folhinhas aqui nem por 10 moedas de ouro. Eu não troco essas 2 páginas aqui nem por 10 moedas de ouro. Mas eu vou dar de graça, né? Porque Jesus manda dar de graça o que a gente recebeu de graça, né? Vai estar depois na internet, quem quiser ver. Bom, vamos caminhar um pouco. Primeiro de tudo, o valor do sofrimento, né? Eu vou aqui ler para vocês o que os santos doutores disseram sobre a tribulação. Não tem nada meu aqui. Aqui eu vou ser apenas um porta-voz dos santos doutores. Por exemplo, o grande Santo Agostinho diz assim: se a uva não fosse esmagada no lagar, não haveria o vinho. Se a uva não for esmagada no lagar, não tem vinho. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, nós não ganharíamos o céu. É o valor do sofrimento, não é? Isso não quer dizer que Deus ame o sofrimento e queira mandar o sofrimento para a gente. Não. O que Deus fez foi transformar o sofrimento que existe no mundo, que não foi Ele quem criou, é fruto do pecado, como eu já disse. Mas Deus tinha que fazer alguma coisa com esse lixão chamado pecado. Então Deus tinha que reciclar isso. A gente não pega o lixão, não recicla. Então Deus reciclou o sofrimento. Por isso que Jesus passou pelo sofrimento para salvar o mundo. Para quê? Para dar um sentido ao sofrimento. Porque senão o sofrimento é ficar alguma coisa aí jogada sem sentido, nos escravizando. Então Cristo falou: eu vou dar um sentido ao sofrimento. Eu vou transformar o sofrimento em matéria-prima de salvação. Assim como se pega o lixão hoje, se transforma em gás metano, em outros materiais utilizáveis, reutilizáveis, Deus escolheu salvar o mundo através do sofrimento para dar um sentido ao sofrimento. Hoje o seu sofrimento tem sentido. Você pode juntar o seu sofrimento com o de Cristo, naquele cálice da missa, o cálice do sangue do Senhor, e você oferecer a Deus pela sua salvação, pela salvação da sua família, pela salvação do mundo. É por isso que os santos valorizavam tanto o sofrimento. Santo Agostinho dizia: o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir nas suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Santo Agostinho, eu só vou citar aqui doutor da igreja. Santo Agostinho disse: se Deus não fosse poderoso para do mal, todo o mal que há no mundo, Ele tirar o bem, Ele não permitiria o mal existir. Isso é uma esperança. De todo mal, Deus sabe tirar um bem. São Paulo diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Por isso que São Paulo manda a gente dar glória a Deus no sofrimento. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, São Paulo diz: em todas as circunstâncias, dai graças. Mas eu vou dar graça pelo câncer que levou a minha mulher? E fez ela sofrer 6 anos? Não. Eu não vou dar graça pelo mal do câncer. Eu vou dar graça por aquilo que Deus vai fazer de bom a partir daí. Vocês entenderam? Ninguém vai dar graça a Deus pelo sofrimento em si. O sofrimento em si é mal.
Se não fosse mal, você não ia no médico para tirá-lo. Então, Deus não manda dar graças a Deus pelo sofrimento. Não, Paulo manda dar graças a Deus pelo que Deus vai fazer de bom a partir do sofrimento. E que nós nem sabemos e muitas vezes não conseguimos entender. Mas aí não é a nossa atribuição, é a atribuição de Deus. A nós cabe acreditar na palavra de Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aí entra a fé. São Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive pela fé. Que beleza. Então o sofrimento, Deus sabe o que fazer com ele, né? Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral, diz Santo Agostinho. Eu vou, né, encher vocês aqui de palavra dos santos doutores, tá? Nós vamos ficar aqui saturados desse alimento sólido. Santo Agostinho diz: Deus não é de modo algum a causa do mal moral. O mal moral, todo o pecado que há no mundo, toda mentira, todo ódio, toda inveja, todo rancor, toda maledicência, Deus não é. Deus é perfeito, Deus não pode fazer o mal, Deus não pode desejar o mal e Deus não pode mandar o mal. Deus pode permitir, por causa do nosso pecado, por causa do pecado da humanidade. Deus permite, mas não é Ele a causa. Quem ama não sofre, e se sofre ama o sofrimento. Olha que frase interessante, Santo Agostinho. Quem ama não sofre, e se sofre ama o sofrimento. Isso me faz lembrar daquela mãe, né? Aquela mãe com um filho doente, que às vezes tem que passar uma noite em claro. Porque ela ama aquela criança, ela não sofre. Não é sofrimento para ela passar uma noite em claro. O sofrimento é ver o filho sofrer. E se sofre, ela ama o sofrimento, porque ela sabe que pelo sofrimento dela o filho vai ser curado. Agostinho era tremendo, né? Quem sofre, quem ama, não sofre. E se sofre, ama o sofrimento, por causa do amado. Então o segredo para sofrer bem é amar, né? Noite e dia, olha o que ele fala da mãe dele, Santa Mônica. Noite e dia minha mãe vos oferecia por mim em sacrifício o sangue do seu coração destilado em lágrima nos seus olhos. Quem já leu o livro de Santo Agostinho, As Confissões, Santo Agostinho diz isso, que 3 vezes por dia a mãe dele entrava naquela capela, naquela cidade de Hipona, no norte da África. 3 vezes por dia ela ia diante do Santíssimo, aí ela derramava as suas lágrimas. Ele conta isso no seu livro, As Confissões. Ele diz que era o sangue do coração dela destilado em lágrimas nos seus olhos, para que ele se convertesse. E ele se converteu. Que beleza, né? Então, está aí o sentido do sofrimento. O sofrimento vem do pecado. A igreja nos ensina como dogma de fé. Eu escrevi até um livro sobre isso, o pecado original. A igreja ensina como dogma de fé que se não houvesse o pecado original, não haveria o sofrimento, a morte. Entrou no mundo, a morte entrou no mundo pelo pecado. E passou para todo mundo de São Paulo. Né? Então, a raiz última do sofrimento é o pecado. O seu pecado, o meu pecado, o pecado dos nossos antepassados, é o pecado da humanidade. Que gera, por isso Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Cristo não veio para outra coisa. Você já percebeu isso? Como é que São João Batista anunciou Jesus para o mundo? Ele que o Pai colocou como precursor do Filho. Eis o Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro de Deus? Vai ser imolado. Vocês sabem que todo dia os judeus sacrificavam 2 cordeiros, um às 6 da manhã e uma às 6 da tarde. Um cordeirinho de 1 ano sem defeito. Para quê? Para que Deus perdoasse, pelo sangue do cordeiro, o pecado do povo. Mas que história é essa? De sangue do cordeiro? É que é preciso entender que na antiguidade, e principalmente no Antigo Testamento, o pecado era pago com a morte. O pecado era pago com a morte.
Mas como todo o povo pecava, se fosse todo mundo morrer, acabava o povo judeu, nós não teríamos nem o Salvador. Então o povo aplacava, pagava o pecado, não com o próprio sangue, mas com o sangue do Cordeiro. Depois veio o Cordeiro definitivo, que pagou o nosso pecado com o verdadeiro sangue. Por isso João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira com seu sangue o pecado do mundo. E tirou. Todo aquele cordeiro do Antigo Testamento, aquele chamado holocausto perpétuo, que a gente vê no livro do Levítico, aquilo era sempre um símbolo, uma prefiguração do Cristo que tira o pecado do mundo. Então, Cristo não veio para tirar o sofrimento, Cristo veio para tirar a raiz do sofrimento, o pecado. Por isso, que a primeira coisa que Jesus fez, depois que ele ressuscitou, qual foi? No domingo da ressurreição, o que foi? Instituiu o sacramento da confissão, não é? Apareceu aos apóstolos no cenáculo e disse a eles, soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Cristo não quis ele mesmo perdoar do céu os pecados, não. Ele quis que a sua igreja perdoasse os pecados através dos seus ministros. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Por quê? Que no domingo da ressurreição, ele institui o sacramento do perdão do pecado, porque ele veio ao mundo para isso. Quando Jesus diz: eu estou ansioso para comer essa Páscoa convosco, o que ele quis dizer? É nessa Páscoa que eu vou conquistar do céu o perdão do pecado para todo mundo. E aí, ele ressuscitou imediatamente. No domingo da ressurreição, ele institui a beleza do sacramento da confissão. Só não confessa com o sacerdote quem não entendeu a confissão. Porque quem entendeu, que custou a paixão de Cristo, custou o sangue de Cristo e é a nossa salvação. Os santos se confessavam semanalmente. Tinha santo que queria confessar todo dia. Uma vez por mês, para quem não é tão pecador, eu acho que já é um bom intervalo. Mas não fique aí um ano sem se confessar, porque senão você vai esquecer os pecados. A confissão arranca o pecado, e arrancando o pecado você arranca a raiz do sofrimento. Santo Agostinho dizia assim: o pecador não suporta nem ele mesmo. O pecador não suporta nem ele mesmo, porque o pecado inferniza ele mesmo. Mexe na consciência dele, não deixa ele dormir. Aquele que é corrupto, aquele que é ladrão, aquele que é, não sei, abortista, ele não tem sossego na alma, ele não dorme. O pecador não tem sossego. Quem é que tem paz? O santo. Aquele que não peca, ou que luta para não pecar, ou que se confessa, aquele que limpa a alma. Então, aí o pecado. São João Crisóstomo, doutor da igreja, lá de Constantinopla, morreu no ano 407, mártir. São João Crisóstomo dizia assim: sois muito exatos em contar os seus sofrimentos, e sois porventura em contar os pecados que os provocam? A gente conta logo os sofrimentos da gente, mas ele pergunta: você conta os pecados também que muitas vezes geram esse sofrimento? Né? Só para mostrar que o pecado está ligado com o sofrimento com o pecado. Bom, outra coisa que faz a gente sofrer muitas vezes, ensina o Santo Doutor, é a gente não aceitar a vontade de Deus e querer fazer a vontade da gente, muitas vezes. O profeta Isaías diz lá no capítulo 55, que a vontade de Deus não é a nossa vontade. Não é. Não é? A gente tem que fazer a vontade de Deus. Nossa Senhora disse ao anjo, hoje é dia de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Ela disse ao anjo: faça-se em mim segundo a tua vontade. E o anjo ali representava o próprio Deus. A gente sabe que o mensageiro de Deus é o anjo. Nossa Senhora foi a pessoa que mais sofreu na face da terra, mas foi a pessoa mais feliz também, pode ter certeza. Porque ela sempre fez a vontade de Deus. Então, o santo, por exemplo, Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, ele diz assim: quem ama Jesus Cristo de coração, nunca está de mau humor. Por quê? Não querendo senão o que Deus quer,
sempre tem tudo o que quer e por isso se encontra sempre tranquilo e sempre o mesmo. Ele diz, se a pessoa aceita a vontade de Deus, ela nunca fica de mau humor. E esse é um grande segredo para a gente vencer o sofrimento. É um grande segredo. Quando minha esposa morreu faz 2 anos, 1 ano e meio, quase 2 anos, eu pensava, como é que eu vou ficar sozinho aqui nessa casa? Meus 5 filhos já casaram, já foram embora. Um dia, lá no quintal de casa, numa gruta que eu tenho lá de Nossa Senhora rezando, e Deus disse assim, aceite. E eu disse para Deus, então eu aceito. Se o Senhor quer assim, eu também quero. Os olhos estavam chorando, o coração estava sangrando. Mas eu disse a Deus, se o Senhor quis assim, nós lutamos com todas as forças da medicina, da oração, mas o Senhor a levou. O Senhor me quer aqui sozinho nessa casa, então eu também quero. Eu aceito. E eu estou em paz, faz quase 2 anos. Quando a gente aceita o sofrimento, eu quero explicar que não é uma aceitação mórbida, masoquista, não. Eu e meus 5 filhos lutamos com todas as forças possíveis e imaginárias à nossa disposição para que ela não fosse, mas ela foi. Com todas as orações, com toda a medicina, com toda a quimioterapia de 6 anos, ela foi. Então se foi, tem que entregar. Tem que entregar. Foram 40 anos de casado, o Senhor nos deu como um presente nesses 40 anos, agora nós te devolvemos, com o coração espedaçado, mas seja feita a tua ação, leva, é tua, e Deus nos dá a paz em troco, Deus nos dá o sustento em troco. Então, aceitar, faça tudo o que você puder fazer para vencer o sofrimento. Faça, vá ao médico. O padre falava aqui agora há pouco, o padre Fabrício, não deixe de tomar remédio. Não é entregar os pontos para o sofrimento. Não, é lutar contra o sofrimento com todas as forças. Mas a partir do momento que é inexorável, a partir do momento que não tem mais o que fazer, aceite. Deus tem atrás disso um desígnio de salvação. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É a fé, é a nossa fé. Então Santo Afonso de Ligório dizia exatamente isso, olha, mesmo que realizes muitas coisas, não progredirás na perfeição, se não aprenderes a negar a tua vontade e a sujeitar-te, deixando a preocupação de ti e das tuas coisas. Aceitar, não é? São Bernardo, doutor da igreja também, São Bernardo dizia assim, quando estou dividido em mim mesmo, é porque não estou unido com Deus. Quando eu estou dividido, quando há uma guerra dentro de mim, é porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. Aquela briga de Jacó com o anjo, né? Lembra? Até que o anjo feriu Jacó na coxa, e aí Jacó entregou os pontos. O que significa aquela passagem do Antigo Testamento? Jacó brigava com Deus, o anjo representa Deus. Deus queria uma coisa, Jacó queria outra. Deus queria uma coisa, até que Deus venceu. Aquele simbolismo de ferir o ciático da coxa é um simbolismo. Porque com o ciático ferido, Jacó não conseguia lutar mais. Então ele parou de lutar, né? E Deus disse, agora você não vai chamar mais Jacó. Agora você vai chamar Israel. Você vai ser o patriarca do meu povo, de quem vão nascer as 12 tribos de Israel, e das quais da tribo de Judá vai nascer o Salvador. Quando a gente fica brigando com Deus, é porque a gente está puxando para cá e Deus está puxando para lá. Então, peça força para Deus, peça discernimento a Deus, invoque o auxílio de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, para que você tenha a força, a coragem, o discernimento de aceitar a vontade de Deus. Aí vem a paz, a tribulação se vai. Bem, Santa Teresa d'Ávila dizia assim, doutora da igreja, quem abraça as cruzes que Deus lhes manda, não as sente. Se você abraça a cruz, Santa Teresa diz, você não sente.
Mas como não sente? Porque se você arrastar a cruz, reclamando, lamuriando, blasfemando, maledizendo os outros, a cruz fica 10 vezes mais pesada. Mas se você carrega a cruz, põe no ombro, vou carregar, a cruz fica mais leve. Às vezes tem umas mulheres que chegam para mim e dizem assim: olha, não aguento mais do meu marido, o que eu faço? Separo ou não separo? Eu digo: você só não pode ficar na coluna do meio. Teu marido é uma cruz para você? Cruz, a gente faz duas coisas com ela: ou a gente carrega com galhardia. Você sabe que galhardia, né? É fibra, coragem, entende? Ou você carrega essa cruz com galhardia, põe teu marido nas costas aqui e carrega ele até o céu, ou então você larga essa cruz na beirada da estrada e vai embora sozinho. Não fica com teu marido, mas reclamando, chorando, lamuriando. Não fica arrastando a cruz. Toma uma decisão: ou larga dele, ou se a sua fé é muito forte, põe esse homem nas costas e carrega ele até você levar ele para o céu com você. Entendeu? Santa Teresa fala: quando a gente abraça a cruz fica leve, não pode arrastar. Está vendo como é que é por isso que são doutores. Eu não quero ensinar nada meu para vocês aqui, eu quero ensinar o que esses gigantes nos ensinaram. Ela diz aqui: olha, nada te deve angustiar, nada assustar, tudo passa, só Deus permanece o mesmo. A paciência tudo alcança, a paciência tudo alcança. É outro segredo para vencer as tribulações, a paciência. A paciência tudo alcança, a quem Deus possui nada lhe falta, só Deus basta. A gente conhece aquela música, né? Tem uma música sobre isso daqui, né? Não se deixe perturbar, nem deixar a oração, porque é exatamente isso que o demônio quer. Santa Teresa diz: não te deixes perturbar, não deixe de rezar, porque é exatamente o que o mal quer. O mal quer duas coisas quando perturba você. Duas coisas: primeiro, quer que você ou desespere ou desanime. Guarda, tem 2 Ds. Mas não, troca esses 2 D por um D maior, que é o D de Deus. Nem desespero, não desespere diante do teu sofrimento. Vou tomar essa caixa de remédio aqui para acabar logo com essa confusão. Não desespere. E também não desanime. Não, Deus me ajuda a vencer o desespero, o desânimo e seguir em frente, né? É o que diz aqui Santa Teresa, né? Não nos perturbem os pensamentos e a imaginação. O remédio é ter paciência e sofrer por amor de Deus. Gente, sabe uma das coisas que faz a gente sofrer muito? É a imaginação. Onde o demônio mais atua na vida da gente, sabe onde é que é? É aqui, ó. Às vezes não tem nada e você está com a cabeça estourando de preocupação. Dizem muitos psicólogos que 80% dos problemas que a gente se preocupa não tem fundamento. É minhoca na cabeça, como diz o povo, né? Minhoca na cabeça. Então como é que eu tiro essa minhoca da cabeça? Pega a palavra de Deus. Pega a palavra de Deus, na noite da madrugada, que você está com a cabeça perturbada, não consegue dormir, está aflito, abre a santa palavra de Deus. Um dia eu perdi uma cunhada, muito querida, 40 e poucos anos de idade, teve um AVC fulminante assim, morreu, né? Meu Deus, eu fiquei assim tão angustiado, tão abafado, com aquela morte, que teve um dia que eu acordei no meio da noite, assim, parece que algo me sufocava de tristeza, de saudade, de tudo, né? Eu abri a Bíblia, eu pedi a Deus uma palavra, e a palavra veio. Se não me engano é Romanos 16, versículo 19, a palavra de Deus dizia assim: em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos seus pés. A palavra de São Paulo.
Eu acho que é Romanos 16, 19, por ali. Romanos 16, por ali. Em breve, dizer em breve. A gente tem que ler bem com calma nessa hora. Em breve, o Senhor vai esmagar Satanás debaixo dos teus pés. Eu repeti essa frase 10 vezes. Depois de umas 10 vezes eu senti um alívio. E eu fui dormir e dormi. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. Não se esqueça disso. O remédio contra a perturbação é a palavra santa de Deus. Vocês viram como é que Jesus espantou o demônio no deserto? Na tentação no deserto? 3 vezes Jesus jogou no rosto de Satanás a palavra de Deus. Quando o demônio disse, pega essas pedras, transforma-as em pães. O que foi que Jesus disse? Está escrito. Está escrito. Citou o Deuteronômio para o demônio. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 6, qualquer coisa. E o demônio, recua. Quando a palavra de Deus bate nele, ele não tem força, ele recua. Aí ele se refez e voltou. Mas então levou Jesus lá para o pináculo do templo de Jerusalém, disse, joga lá para baixo, porque os anjos vão te sustentar nas tuas mãos, como está escrito no Salmo 90, o demônio também sabe a Bíblia, viu? Lá no Salmo 90, ele vai te sustentar, e Jesus disse, o quê? Você está querendo que eu dê showzinho? O meu messianismo não é um messianismo de show, o meu messianismo é o messianismo do servo de Javé, sofredor. Aí Jesus lasca no rosto dele de novo. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. O demônio, de novo para trás. Ele não insiste mais naquele ponto, perdeu a parada. Aí ele recupera e volta. Aí levou Jesus para o monte mais alto que existia na terra e disse, mostrou todos os reinos, disse para Jesus, agora eu te dou tudo, porque tudo foi dado para mim. Se você prostrado me adorares. Que ousado, né? O que Jesus faz? Está escrito. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Pá! E aí ele não volta mais. Depois de 3 pancadas ele cai para trás. E foi pegar Jesus só depois lá no Horto das Oliveiras. Entenderam? A gente arranca as minhocas da cabeça, as minhocas malignas da imaginação, né? Vitor Hugo dizia, a imaginação solta é a louca da casa. Vocês já viram um macaco em casa de louça? Um macaco em casa de cristais? É o que a imaginação solta faz na cabeça da gente. Quebra tudo. Tira o sentido, entendeu? Tira esse macaco da casa da louça e da casa de cristais, que ele vai quebrar tudo. E a captura dele você faz com a palavra de Deus. É muito importante isso. São Francisco de Sales, doutor da igreja, aquele no qual São João Bosco se baseou para fundar os salesianos, né? São Francisco de Sales dizia assim, tende por certo que todos os pensamentos que nos trazem inquietação não vêm de Deus, porque Deus é o príncipe da paz, vem do outro. Se você estiver inquieto, não tem paz, joga fora essa inquietação, porque ela não vem, não sou eu que estou dizendo, viu gente, é um doutor da igreja, tá? Quando Deus nos convida ao sofrimento, Ele diz, nos dispensa da ação. O leito de um doente é um altar de sacrifício. Então, se Deus deixa você passar pelo sofrimento, então Ele te dispensa da ação, do trabalho. Sofra e transforme o teu sofrimento em oração e redenção, né? Deus nos fala entre espinhos ou entre rosas perfumadas. Como é que os santos doutores enxergavam as coisas, né? Deus nos fala entre os espinhos, quer dizer, quando você está sofrendo, Deus fala com você. Ou quando você está entre rosas perfumadas, também. Quando você está na alegria de olhar para o mundo, ver esse mundo belo de Deus, você glorificar a Deus. Deus fala pela beleza do mundo. Ele fala, eu te amo. Eu criei tudo isso para você. Veja com teus olhos, ouça com os teus ouvidos, sinta o prazer
das coisas que eu criei com a tua língua, com o teu paladar, eu criei para você, eu te amo. Deus fala entre as rosas perfumadas, mas Deus fala também entre os espinhos, nas noites de inquietação. Mas aí o santo faz uma comparação muito interessante. Ele diz assim: como é que o sofrimento age nas pessoas? Ele diz, age de duas maneiras. Aí ele faz uma comparação assim: se você mexer o lodo, vai exalar um odor fétido. Mas e se você mexer no perfume? Vai exalar um perfume na casa inteira. Ele diz, é a mesma mexida, é a mesma tribulação. Mas a tribulação daquele que ama a Deus, ele diz, exala como um perfume. Quando o homem de Deus sofre, a mulher de Deus sofre, ele exala o perfume de Deus. Mas quando o homem mau, sem Deus, sofre porque ele não tem fé, ele não tem o sentido do sofrimento, então ele exala o odor fétido do lodo, das fezes mexidas. É amargura, recalque, revolta, quebra-quebra, maledicência, ódio, desejo de vingança, entenderam? É a mesma tribulação. Só que naquele que tem Deus, a tribulação transforma em perfume. Que coisa bonita. O sofrimento vem para a nossa santificação. Eu queria que vocês pegassem comigo um instantinho a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 4. Isso aqui é muito importante de entender. Muito, muito, muito importante de entender. Hebreus 12, 4. A gente entender como os santos explicam para nós o sentido do sofrimento. Eles pegam muito nessa passagem aqui, Hebreus 12, 4. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, está na página 1537. O nome que tem aqui é provações iminentes. Iminentes quer dizer imediatas. Ele diz assim: ainda não tendes suportado, resistido, até o sangue na luta contra o pecado. Essa frase é fortíssima. Deus quer que a gente resista ao pecado até o sangue. Por quê? Porque o catecismo da igreja diz que a pior realidade que existe do mundo é o pecado. Para o pecador, para a igreja e para o mundo, para a humanidade. Uma grande beata da igreja, Elizabeth Leser, dizia que uma alma que se eleva, eleva o mundo. Mas também uma alma que se rebaixa, afunda o mundo. Entende? Então ele diz, resista, ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Está na vida de São Francisco de Assis, que um dia ele estava numa tentação tão terrível de sexo. O que São Francisco fez? Arrancou a roupa e se jogou na neve, sem roupa, para que aquele gelo da neve apagasse nele a tentação. São Domingos Sávio, um santinho salesiano que morreu com 14 anos de idade, dizia, antes morrer do que pecar. E morreu com 14 anos. Acho que Deus ouviu a promessa dele. Prefiro morrer do que pecar. Já foi beatificado e canonizado, São Domingos Sávio. Então, Deus quer tirar de nós o pecado. Então aqui esse texto explica como é que Deus faz. Ele diz assim, olha, estáis esquecidos da palavra de animação. Animação, não é palavra de desânimo, não. Estáis esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Ele diz, filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. A carta aos Hebreus está citando Provérbios 3:11. Olha o que ele fala. Vamos ouvir bem essa palavra. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. E aí ele fala uma coisa muito interessante aqui. Qual é o pai que não corrige o seu filho? É só o pai que não ama o seu filho. Tem muito filho hoje aí matando, roubando, destruindo as coisas, porque não foi corrigido na infância, não foi castigado.
Eu fui muito castigado na minha infância, graças a Deus. Mas não era castigado com chicote, não. Minha mãe põe de castigo. Meia hora lá no quarto de castigo, para você não ficar batendo no seu irmão mais novo, para você não falar palavrão, para você não ser desobediente, mal criado. Eu ia lá para o quarto de castigo meia hora e eu queria morrer. Por quê? Porque eu tenho 9 irmãos. Eu olhava pela janela do quarto assim, eu via meus irmãos lá fora brincando com pipa, com bola, com bolinha de gude, e eu preso ali, eu ficava doido. Eu dizia para minha mãe, não dá para dar uma surra em mim e soltar, não. Ela diz, não, vai ficar aí quietinho, pensando nas coisas erradas que você fez. Que sabedoria, né? Quem ama, castiga, corrige, entendeu? Corrige. É o que falta hoje, gente, para muito pai e para muita mãe. Tem muito pai mole hoje, tem muita mãe molenga, deixando o filho mandar nela. O filho chuta a canela da mãe e a mãe fica, ai filhinho, meia hora de castigo lá no quarto. É claro que isso aí tem que ser conforme a idade, né, gente? Se a criança tiver só 1 ano, você põe só 1 minuto. Se ela tiver 2 anos, você põe 2 minutos. Você tem que dosar, né? Também aí tem que entrar a psicologia e a pedagogia. Mas não pode deixar a criança mandar em você, senão amanhã é uma cobra que vai te morder. Bom, então ele diz aqui, estáis sendo provados para a vossa correção, versículo 7. Então Deus prova para a nossa correção. Ele diz, é Deus que vos trata como filhos, é amor. A gente não pega o filho da gente, não leva para tomar injeção na farmácia, e ele berra no ouvido da gente, xinga a gente, mas você leva para ele por quê? Porque você ama. Amor de mãe é diferente, né? Leva a gente para tomar injeção. Mas é amor, para você não morrer, meu filho. É preferível ver você chorar no meu ouvido do que eu ver você morrer. Deus também. Deus não quer ver ninguém morrer para a eternidade. Então Deus nos corrige aqui e agora. Olha que bonito. Mas se permanecessem sem a correção, que é comum a todos, seriam bastardos, e não os filhos legítimos. O que é o filho bastardo? Bastardo é o filho que não nasceu no casamento, né? É o filho do adultério. Deus está dizendo, vocês não são bastardos, vocês são filhos de verdade, por isso que eu corrijo. Ok? Ele diz, aliás, temos na terra nossos pais, que nos corrigem, e no entanto, os olhamos com respeito, quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida. É o Pai das nossas almas que nos quer dar a vida. Os primeiros pais nos educaram por pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este, prestem atenção, o faz para nosso bem, para nos comunicar a sua santidade. A palavra de Deus nos diz que Deus nos corrige, porque Ele quer transmitir para nós a sua santidade. Gente, Deus nos fez para ser santos, para ir para o céu. Como para o céu só entra quem é santo, então Deus nos fez para ser santo. Então Deus tem que preparar isso. E o sofrimento muitas vezes que Ele permite que nos atinja, é um meio que Ele tem de fazer a gente brilhar. Eu me lembro que a minha mãe, quando a gente morava na roça, era pequeno, não tinha fogão a gás, não era fogão a lenha, então as panelas ficavam pretas, né? De vez em quando ela ia lá para a beirada do rio e pegava areia, e esfregava areia com sabão naquele negócio ali, para tirar. Não tinha bombril, não tinha saponáceo, era na mão, na areia, misturada com sabão de pedra. Daqui a pouco aquela panela começava a brilhar. Você sabe como é que isso chama-se fisicamente? Isso chama-se tribulação. Eu dei aula há muito tempo em engenharia mecânica. Eu dei aula no doutorado, numa cadeira chamada tribologia. Sabe o que era a cadeira de tribologia? Não tem nada a ver com índio. Tribos, do grego, quer dizer atrito. Então a tribulação é um atrito que limpa a alma.
Assim como aquela areia com sabão da minha mãe limpava aquela panela suja, preta, que de repente começava a brilhar. Deus faz isso com a tribulação na nossa alma. É como se Deus pegasse uma esponja de aço e eu vou esfregar a sua alma. Mas dói, Senhor. Mas eu quero vê-la brilhar. Eu quero vê-la brilhar. Tudo isso, gente, deve levar a gente a entender o seguinte: não ter medo do sofrimento. Encara o sofrimento com coragem. Não desanime. É claro, nós precisamos de um suporte espiritual para sofrer. Qual é o suporte espiritual? A palavra de Deus, a Eucaristia, a confissão, se você estiver em pecado, a oração, os anjos, os santos, a Virgem Maria nos socorrem. Claro que nos socorrem. Nós precisamos de um suporte espiritual. Nós não temos força suficiente para enfrentar, mas a gente não pode desanimar. O jejum fortalece a gente, a mortificação fortalece a gente, entendeu? A igreja nos oferece abundantemente os meios para a gente ser fortes na tribulação. O tema desse encontro é esse: fortes na tribulação. Você tem que ser forte na tribulação. E para ser forte na tribulação, para você não sucumbir diante da tribulação, você tem que fazer exercício espiritual. Quem é forte fisicamente? É quem faz ginástica, quem faz caminhada, quem não é forte fisicamente. Quem é forte espiritualmente? É quem faz os exercícios espirituais. São Paulo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Se você estiver na fila de um banco, não tem nada para fazer, esteja rezando. Pega o seu tercinho, né? Eu carrego um tercinho comigo aqui de 10 pedrinhas, e você reze. Você está dirigindo, está sozinho, não está conversando com ninguém, reze. Mantenha a tua alma aquecida pelo Espírito Santo, e o demônio não chega perto. Eu me lembro que quando eu era moço, eu tinha um pecado de estimação. Não vou contar para vocês, não. Pecado a gente só conta no confessionário, né? Nem o marido é obrigado a contar pecado para a mulher, né? Mulher para o marido. Não, pecado a gente conta no confessionário. Um dia uma mulher fez um pecado feio, veio falar para mim se ela tinha que contar para o marido. Eu falei: não, você tem que se arrepender, pedir perdão a Deus e se confessar. Pecado a gente conta para Deus. Então eu falei para o padre: padre, eu não aguento mais esse pecado. Era um padre velhinho, holandês, lá em Itajubá. Eu morava, era professor na Universidade Federal lá. Ele falava um português assim arrastado, porque ele era holandês. Ele disse assim: meu filho, mosca não assenta em prato quente. Como que diz, a mosca assentou em você é porque você esfriou. Se o demônio baixou na sua alma, é porque sua alma esfriou. Ele diz que quando a panela de feijão está fervendo, a mosca não assenta nela não, ela fica bem longe. Entenderam? A alma tem que estar quente. Não importa se eu estou sofrendo ou se eu não estou sofrendo, a minha alma tem que estar quente, pela oração, pela Eucaristia, se possível diária. Entende? Pela mortificação. Mortificar os olhos, mortificar os ouvidos, mortificar a boca, os sentidos, né? Que são as janelas do corpo, onde entra a tentação. Entenderam? Mas vamos terminar aqui o que diz aqui a carta aos Hebreus, aqui no capítulo 12, ele diz assim, né? É verdade que toda correção parece de momento, antes motivo de pesar, de que alegria, mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Na hora que você está sofrendo, ele diz, é duro, você geme mesmo. Mas depois ele diz, gera em você um fruto de justiça e de paz. Justiça quer dizer santidade, verdade. E paz, tranquilidade. Então, a gente não pode desanimar diante do sofrimento. A gente tem que lutar.
Vamos continuar aqui com a aula dos santos doutores. Isso também foi deles, né? Os santos doutores falam que o sofrimento nos santifica, né? Santo Agostinho diz assim: Deus quer destruir em ti o que tu mesmo fizeste e pôr a salvo em ti o que ele fez. Deus quer destruir em ti uma coisa ruim que você fez na sua vida e quer colocar em você uma coisa que quer manter uma coisa que ele fez, né? Não suspiraríamos pelo porto de uma salvação segura se nos sorrisse sempre a calma enganadora da prosperidade. Ah, que grande verdade é. Se a gente vivesse só numa boa, dinheiro à vontade, tudo certinho, a gente não ia pensar na salvação da gente. É ele dizendo, Santo Agostinho, olha, né? Ele diz bem claro, nós não suspiraríamos pelo porto de uma salvação segura se nos sorrisse sempre a calma enganadora da prosperidade. Gente, muita gente voltou para Deus por causa da dor, não é? O povo diz, se não vem pelo amor, então vai ter que vir pela dor, não é assim? O povo diz, é o provérbio. Quanta gente voltou para Deus por causa da dor? Quando estava na prosperidade, traía a mulher, não dava bola para os filhos, vivia na farra. A hora que o bicho pegou, como o povo diz, né? Aí volta para Deus. Aí lembra que tem uma alma. Lembra que um dia vai morrer. E lembra que uma eternidade existe. Então começa a mudar de vida. Deus permite as tentações, não para te arruinar, mas para fazer-te mais forte. Gente, quando é que a gente fica forte? Fisicamente, quando você está lutando, quando você está exercitando, não é? Quando você vai para a academia de ginástica e sua, não é? Sua, não é soa, porque soa é sino, né? Você sua, né? Você, né? Faz exercício, então você fica forte. Ora, mas que coisa mais ruim fazer ginástica, né? Se tem um negócio que eu não gosto de fazer ginástica, mas é o que deixa você forte. Na vida espiritual é a mesma coisa. Tem que fazer exercício espiritual, senão você não fica forte. Entenderam? É a mesma coisa. É o que Santo Agostinho diz: Deus permite as tentações, não para te arruinar, mas para te fazer mais forte, né? É muito bonito. E aqui tem 1000 citações que não dá tempo de eu colocar para você, mas depois vocês vão poder ver com calma, se quem quiser pegar na internet. Ainda Santa Teresa d'Ávila, falando das tentações, diz assim: olha, os penhores e sinais com que a alma é favorecida nas tentações são necessários para aguentar as provações que a esperam. Então, o que Santa Teresa diz? A provação que você está passando hoje, ela está te fortalecendo para coisas talvez mais pesadas que venham depois. É o raciocínio dele, né? Aqui os santos falam também de uma coisa muito importante, né? Quanto mais difícil for para você vencer a tentação, mais mérito e santidade você conseguirá. Uma coisa muito interessante. Ninguém de nós gosta de ser tentado. Já pensou um homem casado e aparece uma outra mulher que ele fica apaixonado por causa dela? Isso acontece muito, viu, gente? E não é pecado ficar apaixonado, não, por outra mulher, mesmo que você seja casado. Não é pecado. Sabe por que não é pecado? Porque ninguém controla o coração. O pecado é você ir atrás da outra mulher. Aí é pecado. Entendeu? Sentir não é pecado. O pecado é consentir. Mas como diz a minha empregada, é lasqueira, né? É lasqueira o cara ficar apaixonado por uma outra mulher e não poder ir atrás dela, porque o Senhor, meu Deus, diz: não, aqui, a sua é essa aqui. Não desejar a mulher do próximo. Se você desejar uma mulher que não é sua, você já adulterou no coração. É lasqueira. Não sei o que significa isso, mas minha empregada fala isso. É lasqueira. Aí é que está. Entenda isso. Quanto mais difícil for para você dizer para você mesmo: eu estou louco por causa daquela mulher, eu estou enfeitiçado por causa dela, porque o demônio
põe os feitiços dele nessas coisas também, né? Mas eu não vou olhar para ela, eu não vou telefonar para ela, eu não vou pedir o telefone dela, porque Deus não quer. E se Deus não quer, eu não quero. Então eu vou ficar aqui chorando como gato no telhado, mas eu não vou. Gente, isso para Deus é uma glória. Entendeu? Quanto mais duro você tiver que lutar para vencer a tentação, mais mérito você tem diante de Deus, mais Deus vai te gratificar por isso, e mais santidade você vai adquirir com isso. É por isso que Deus deixa a gente passar às vezes por essas coisas. Entenderam? Eu tinha tanto medo disso, que eu dizia para Deus assim: Senhor, tira a minha vida, mas não me deixa passar por essa experiência, porque eu não sei se eu aguentaria. Graças a Deus, Deus não tirou nem a minha vida e nem fez eu passar por essa experiência. Graças a Deus. Não é fácil não, gente, porque o coração tem razões que a própria razão desconhece, dizem os filósofos. Não é pecado você ter sentimentos estranhos, não é pecado. O pecado é você ceder aos sentimentos estranhos. Sentir não é pecado, o pecado é consentir, guarde bem isso. Mas se você luta, você bota o joelho no chão, você reza, você invoca a Nossa Senhora, eu estou diante dessa tentação. Um dia eu conversava com um rapaz da Polícia Militar, um rapaz de Deus. Escuta esse testemunho maravilhoso. Um rapaz que era da Polícia Militar. Ele disse: professor, um dia nós demos um abafa num povo que estava roubando e tal, e nós pegamos 50 mil, 100 mil reais em dinheiro, e aquilo foi para a delegacia, o dinheiro ficou lá em cima da mesa. Professor, eu vi que passou um cara lá, pegou um bolo assim, botou no bolso e ó. Professor, eu comecei a tremer. Por quê? Porque eu estava com dívida, o dinheiro ali, ninguém ia saber que eu ia pegar aquele dinheiro. Professor, eu até tremia ali. Gente, já pensou? Peça para Deus não deixar você passar por isso não, viu? Você com dívida, com filho doente, mulher, e aquele monte de dinheiro ali, de ladrão. Ele diz: professor, eu tive que chorar para não botar a mão naquele dinheiro. Mas eu não pus a mão naquele dinheiro. Ele contou para mim com alegria: eu não pus a mão naquele dinheiro. É um rapaz de Deus, um rapaz de oração. Vê a fé nesse momento. Entende? Era fácil de passar a mão num bolo daquele, colocar no bolso, e ninguém ia ver. É bonito, gente, isso aí. Outra coisa que os santos doutores dizem aqui é que o sofrimento prepara o reino de Deus. Gente, não tem jeito da gente construir o reino de Deus sem sofrimento. Não tem jeito. Vocês pensam que toda essa canção nova aqui nasceu assim, num mar de rosas? Não foi não. Eu acompanho o Padre Jonas há 42 anos. Foi sangue, suor e lágrimas. Eu vi Padre Jonas chorar 2 vezes. Chorar por perseguição, por maledicência contra ele. Eu vi lá no passado. Se ele estiver me escutando, ele sabe bem o que eu estou falando. Por perseguição injusta que ele passou. Construir o reino de Deus, gente, é no sofrimento. Eu quero citar 2 passagens para vocês aqui de São Paulo. Atos 9:15, né? Mas o Senhor lhe disse: vai. Disse a quem? Disse a Ananias. Quando Paulo teve aquela queda, né, perseguindo os cristãos, ele foi lá em Ananias, em Damasco, e Ananias, Deus mandou que Ananias orasse por Paulo. Ananias disse: Senhor, esse homem aí está perseguindo os cristãos, está matando todo mundo, eu vou rezar por ele. Deus disse para Ananias, mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu vou mostrar a ele quanto ele deve sofrer por causa do reino de Deus. Gente, o que São Paulo sofreu, hein? São Paulo foi flagelado 4, 5 vezes,
com 40 chicotadas cada vez. Foi náufrago 3 vezes. Sofreu e foi decapitado no fim da vida. Mas é o grande São Paulo. Aí outra passagem aqui, Atos dos Apóstolos 14, 21, 22. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Atos 14, 21. É necessário entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Quando Jesus ressuscitou e caminhou com os discípulos de Emaús, até chegar lá em Emaús, ele falou para os discípulos de Emaús: mas vocês não sabiam que ele ia entrar na sua glória através da paixão? Através do sofrimento? Tudo isso deve encher a gente de esperança, sabe, gente? É duro sofrer mesmo, ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento nosso não é vazio, o sofrimento nosso é redentor, é salvífico, é vitorioso, entende? Que beleza. São Leão Magno dizia: não há, caríssimos, obras de virtude sem experiência da tentação, fé sem provação, combate sem inimigo, vitória sem luta. São Leão Magno, doutor da igreja. Não existe obras de virtude sem a experiência da tentação. Não existe fé sem provação. Não existe combate sem inimigo. Não existe vitória sem luta. Ok? E o grande São João Crisóstomo, que eu já citei, patriarca de Constantinopla, ele diz assim: quando o Senhor concede a alguém a graça de sofrer, faz um bem maior do que se lhe desse o poder de ressuscitar os mortos. Isto porque o homem que faz milagres se torna devedor de Deus, mas no sofrimento Deus se torna devedor do homem. Vocês entenderam que coisa bonita? São João Crisóstomo, doutor da igreja, está dizendo assim: quando você sofre, Deus se torna devedor de você. Por quê? Porque você está salvando o mundo com Ele. Ele tem que te pagar, você está trabalhando para Ele. Mas Ele diz: quando você faz milagres, você ressuscita os mortos, você que fica devendo para Deus, porque Deus que te deu essa graça. Entenderam? Que coisa bonita a cabeça dos santos doutores. Bem, gente, aqui tem muito mais coisa ainda, né? Eu não troco essas 2 páginas aqui por 10 moedas de ouro. Mas vai estar lá na internet, no site cleofas.com.br, para você amanhã chegar lá. Pode ser melhor? Obrigado, professor Felipe, por tudo aquilo que ele foi trazendo dos doutores da igreja. Fica de pé, vamos responder que não há nada que nos pode tirar da presença do Senhor. Eu tenho o meu problema, você tem o seu. Pensa aí um pouquinho no seu problema. Pensa, ele existe, mas não esqueça, tem um Deus que cuida de mim e cuida de você. Por isso cantemos assim: não há, não há mal que me possa vencer. Proclama aí, vencedor, vai. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso, canta. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, canta. Nenhum problema. Meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema. Meus
meus pecados poderão superar o amor de